Boa tarde. Os santuários de Portugal podem agora ser conhecidos através de uma publicação que recentemente esteve em destaque na Feira do Livro de Lisboa. Maria do Rosário Barardo é a autora desta obra, está hoje entre nós e iremos conversar logo após os temas da atualidade religiosa que hoje queremos destacar. Todos os anos se perdem 14 mil empregos porque as empresas não pagam a horas. A denúncia partiu do 6º Congresso Nacional da ACES. Uma cultura de gestão e liderança à luz do amor ao próximo foi o tema que dominou o 6º Congresso Nacional da Associação Cristã de Empresários e Gestores, que decorreu na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa. As intervenções sublinharam que o amor não se resume a um sentimentalismo, a uma maneira de estar na vida que requer inteligência e criatividade. O que está mal aqui é que esta palavra amor foi degradada, já sabemos, não é? Ficou só na paixão ou no sentimento. E não é disso que se trata para um empresário, mas trata verdadeiramente de um amor, uma dedicação construtiva, não só à empresa em função do bem comum, mas também para tornar as pessoas mais pessoas. Ninguém é nada na vida sem amor. Este sacerdote jesuíta lembra que o ser humano foi feito para amar e ser amado. E muitas vezes temos a tentação de mecanizar a empresa, cheios de técnicas, cheios de... mas depois a pessoa fica de fora. Começa a ser cada vez mais uma peça da máquina e não propriamente uma identidade pessoal que precisa de ser reconhecida. E por isso depois é muito difícil estimular as pessoas a trabalharem com gosto, que acho que é a primeira coisa que um líder tem que fazer. E esta não é uma proposta ideológica ou religiosa. Os especialistas em economia reconhecem a sua validade. Para além dos profissionais e das pessoas que trabalham na empresa ou que de alguma maneira interagem com a empresa, estão pessoas. E a pessoa é muito mais do que apenas mão de obra, ou que apenas a fatura que paga, ou apenas os serviços que fornece nos casos dos fornecedores, ou o capital que injeta no caso dos acionistas. E o amor o que faz é sairmos de nós próprios para também nos realizarmos como pessoas, de uma forma gratuita, acreditando nos outros, delegando nos outros, fazendo com que os outros cresçam, e isso todos ganhamos. Uma cultura de gestão e liderança à luz do amor ao próximo não é apenas uma boa ideia. A Associação Cristã de Empresários e Gestores entende que é um contributo essencial neste momento de crise e de falta de confiança. Porque significa tratarmos os outros como gostaríamos de ser tratados se estivéssemos no lugar dos outros. E, portanto, seremos também nós tratados como gostaríamos que os outros nos tratassem. Penso que é um critério, no plano ético, imbatível. É, obviamente, o critério de Cristo e, para nós, católicos, algo de fundamental, mas é também um critério muito poderoso economicamente. Agora, que é difícil de passar as pessoas têm uma interpretação do amor como gerir empresas com sentimento, com sentimentalismo, e não é disso que se trata. Trata-se de tratarmos os outros como gostaríamos de ser tratados se estivéssemos no lugar deles. A Associação Cristã de Empresários e Gestores tem em curso a campanha Pagar a Horas. No início de 2015, 400 empresas portuguesas aderiram a este compromisso de pagamento pontual. Exorto todas as empresas a aderirem ao compromisso de pagamento pontual. É a expressão mais fácil para entender o conceito do amor como critério de gestão. Como é que uma empresa gosta de ser tratada pelas outras nessa matéria? Que lhe paguem no prazo em que lhe prometeram pagar. E esta não é apenas uma questão económica, é também uma questão humanitária. Segundo estudos da Associação Cristã de Empresários e Gestores, anualmente perdem-se 14 mil postos de trabalho por este fator. Por isso, ficou um apelo ao Governo. O que o Estado podia fazer, e eu pedi ontem ao Sr. Ministro da Economia que também ajudasse nessa matéria, é só dar o estatuto de PME de excelência às empresas que pagam a horas. Quer dizer, uma empresa não pode ser de excelência se contribui para esta distribuição humanitária. Por isso, a Associação Cristã de Empresários e Gestores desafia mais empresas a aderir a este compromisso da pontualidade dos pagamentos e a assumirem o amor como uma cultura de gestão e liderança. Então, finalmente, quais são os 3 grandes... Associações cristãs de trabalhadores estiveram em Portugal para olhar o trabalho como realização humana e desenvolvimento social sustentável.
A Liga Operária Católica, movimento de trabalhadores cristãos, recebeu o Seminário Internacional que trouxe a Portugal associações cristãs que lutam pela dignificação e pelos direitos laborais. República Checa, França, Alemanha são apenas algumas das delegações presentes neste seminário internacional. Onde estamos, de facto, a discutir e a procurar encontrar algumas perspectivas para que se possa construir uma sociedade justa e sustentável com trabalho para todos, e em que o trabalho seja um trabalho com dignidade, seja um trabalho digno, que realize as pessoas e não um trabalho em que se seja explorado e em que se mantenha as pessoas mesmo a trabalhar na pobreza, como acontece hoje. A partilha entre as diversas delegações revelou que a precariedade laboral não é exclusiva de países mais pobres. É hoje uma tendência económica e ideológica que procura apenas o lucro. Hay una situación de pobreza muy grande, una situación de precariedad también muy grande en el mercado de trabajo, son problemas compartidos y esa desesperanza que tú dices sí que es cierto que también está muy presente. Hay muchas personas que han perdido hasta las ganas de luchar y de pelear por cosas diferentes, ¿no? Por la propia dignidad que está viéndose sometida y arrebatada por un sistema en el que vivimos donde estamos sometidos a la dictadura del mercado, de lo que quieren hacer con nosotros. El seminario está siendo interesante en ese sentido para recopilar esas fuerzas, para ver que es necesario moverse, que no podemos permanecer parados y que nuestra labor como cristianos es importante. A par da precariedade laboral, nota-se também o enfraquecimento dos sindicatos, como estruturas de defesa dos interesses de quem trabalha. Alors, il y a eu de mise en place le pacte de responsabilité qui invite les entreprises à embaucher en échange de réduction de taxes et de baisse des droits du travail pour les salariés. Malheureusement, ça ne produit pas d'effet. Et malheureusement, le gouvernement continue dans cette logique-là. Les syndicats essayent de contrer cette logique, mais en France, le nombre de syndiqués est très faible, 8% je crois, des travailleurs, ce qui fait que malheureusement, les syndicats pèsent peu dans le combat des travailleurs. Voilà. D'autant plus que l'ensemble de la population française a une image plutôt négative des syndicats. Et beaucoup disent, voilà, s'il n'y avait pas les syndicats, ce serait encore mieux parce que c'est eux qui posent problème. Ils sont un petit peu archaïques, ils posent problème pour le marché de l'emploi. Deste encontro sai também apelo à concretização dos princípios da doutrina social da Igreja e alerta contra o individualismo e o medo, que diante da fragilidade dos vínculos laborais está a retirar o poder reivindicativo a quem trabalha. O que diz a sociedade sobre a ciência, arte e conhecimento? A pergunta foi colocada a peritos destes setores, procurando os desafios que se colocam à Igreja Católica em Lisboa. Escutar crentes e não crentes sobre ciência, arte e conhecimento. Foi esse o objetivo do 5º encontro promovido por cerca de 30 movimentos, comunidades e organizações católicas que participam desta forma na preparação do Sínodo Diocesano que o Patriarcado de Lisboa vai realizar em 2016. O projeto chama-se Escutar a Cidade e quer identificar desafios que se colocam aos católicos em diferentes setores da sociedade. Eu acho que nós até nos temos desenvolvido de uma maneira interessante, mas temos que ter a noção de que se queremos continuar nesse caminho, e para mim o caminho é uma sociedade baseada no conhecimento, que os católicos, como uma das organizações com um poder cívico enorme, obviamente acho que têm o dever de simplesmente dar esse impulso, de mostrar à sociedade que realmente uma sociedade baseada no conhecimento e não ignorante é uma sociedade muito mais igualitária, muito mais tolerante. Deixar um desafio aos católicos e às pessoas de boa vontade para participarem neste processo de cidadania que é necessário para combater os pecados sociais que têm a ver com a desigualdade, com a pobreza, com a solidão, enfim, com uma série de questões graves que se passam nas cidades e na cidade de Lisboa em particular. Vamos sair da nossa conchinha e do nosso conforto e vamos pôr as nossas energias e os nossos saberes à disposição da cidade. A cidade está aí, há muita gente a fazer coisas, há muita energia já em ação. Há muita entidade ligada à Igreja a participar em esforços importantes em muitos bairros. O lugar da cultura na vida das pessoas, da cidade e da Igreja é outro contexto para escutar a cidade. E dele surgem também desafios. Os católicos são
pessoas formadas em valores que historicamente estão ligados à arte. E, portanto, essa ideia de uma arte que por muitas vezes na história da Igreja foi uma arte instrumental até para afirmar as próprias ideias católicas, não deixa de ser também o reconhecimento de que a arte é um valor em si, é um valor espiritual em si, é um valor identitário das pessoas, é um privilégio estar presente a partilhar algumas ideias, mas poder ser testemunha das partilhas de outras pessoas e, sobretudo, testemunha deste momento de escuta. A ideia de escuta parece-me aqui fundamental. Na iniciativa Escutar a Cidade foi apresentado também o retrato de alguém que vê o mundo com muita preocupação, que compôs temas religiosos e não teve feedback da Igreja enquanto instituição. Deve ser, talvez, dos não crentes, aquele que melhor conhece a Bíblia. Eu lia com 14 anos, 15, e desde então aqueles textos acompanham-me, são muito importantes na nossa cultura ocidental. Eu conheço-os bem. Eu compus nos últimos anos um número considerável de peças com temática religiosa e, na verdade, isso teve lugar nas instituições culturais, na Gulbenkian, na Kulturgest e noutros espaços e, digamos, a Igreja Católica, enquanto instituição, não esteve presente, não se manifestou. Não sei o que pensam dessas peças, nunca falaram comigo. O último encontro desta iniciativa tem como tema Linguagens e Espiritualidades, Sexualidade e Convicções e realiza-se esta quinta-feira, dia 18 de junho, no Fórum Lisboa, a partir das 19 horas. Todos os contributos, de crentes e não crentes, que participaram nos 6 encontros de Escutar a Cidade, vão ser depois entregues ao Secretariado do Sínodo Diocesano de Lisboa, para servirem de complemento às reflexões dos grupos e comunidades sinodais. Estes e outros temas estão disponíveis e em atualização permanente em agência.eclésia.pt. Santuários de Portugal, Caminhos de Fé é o título de uma obra que lhe apresenta 161 locais de fé que recebem a designação de santuários. Uma obra vasta porque grande, é também a devoção que marca os portugueses e os leva a exprimir a fé nos diversos lugares. Connosco está Maria do Rosário Barardo. Muito boa tarde, obrigado por estar na nossa companhia. Pergunto-lhe, foi uma tarefa gigantesca este livro que aqui está, Santuários de Portugal, Caminhos de Fé. São muitos lugares de culto, muitos destinos de devoção dos portugueses. Pergunto-lhe como é que surge, então, esta obra. Esta obra surgiu, a ideia e o interesse em fazer esta obra surgiu mais precisamente em 1990. Estava eu a exercer as minhas funções profissionais no Turismo Oficial de Portugal e houve um pedido da Pastoral das Realidades e a Pastoral do Turismo, das Realidades e o Lazer, que nos interessou um pedido com questões relativas a monumentos, sítios religiosos, com interesse histórico, cultural, artístico e espiritual. Obviamente que nós não podíamos dar a resposta em 1990. Foi uma década em que assistimos à emergência do turismo religioso. Mas o meu interesse ficou sempre marcado e posso acrescentar que estes elementos destinavam-se à elaboração de um documento a apresentar num Salão Internacional de Turismo Religioso em Ravenna, Itália, quando foi apresentado o texto da Pastoral do Turismo. O meu interesse ficou sempre, logo que tive disponibilidade, mas muito mais tarde, que os afazeres profissionais me permitiram, eu comecei a fazer a investigação. Mas à medida, com interesse em elaborar um trabalho sobre os santuários, porque de facto eu considerava que era, eu não direi uma lacuna, mas que havia um interesse muito grande em apresentar num único volume este universo religioso
que tem tanto interesse e é tão rico na cultura nacional. E é algo que marca muito a identidade dos próprios portugueses. Exatamente. E das gentes, dos lugares, porque, e isso de resto está também indicado no livro, na muita informação que é dada de cada um dos santuários, por exemplo, as romarias, não é? O peregrinar Exatamente. Para lá, porque Exatamente. São momentos muito fortes da devoção Exatamente. Das pessoas. Exatamente. Os santuários de Portugal são locais sagrados que inspiram muito à espiritualidade, à convivência em comunidade, não esquecendo a sua função primeira, a litúrgica, como é óbvio. Bom, mas entretanto consegui, foram anos ainda de pesquisa, de investigação, e consegui realmente apresentar este trabalho com a colaboração muito excepcional do Presidente do Conselho Permanente da Associação dos Reitores de Portugal, que quando eu, em 2010, apresentei os textos, ele contribuiu de forma muito válida para que o trabalho fosse publicado, uma vez que a Associação também pretendia, também pensava elaborar um trabalho mais ou menos deste género. Este livro é um guia, portanto pode ser um excelente companheiro de viagem agora nestes dias que para muitos são de férias, vem o verão, vêm as romarias a estes lugares que estão aqui identificados e pode ser um excelente companheiro de viagem. E muito interesse que para mim esse livro tem é porque à medida que eu ia fazendo a investigação do trabalho, eu comecei a entusiasmar-me, a interessar-me, a achar que de facto as memórias do nosso povo, a piedade popular, está patente em todos os santuários. Neles subjazem tradições, a piedade popular, as tradições mais antigas e mais recentes também do nosso país. E, de facto, são as memórias do homem que aqui no nosso país nasceu e foi crescendo. É indissociável a história dos santuários do homem, da nossa vida, das nossas memórias, e sem memórias não podemos prever, perscrutar o futuro, o presente e o futuro. De cada um dos 161 lugares de culto que estão aqui identificados, estão aqui presentes, este livro procura dar a conhecer o património, a localização, como chegar, as festas. Exatamente. Eles estão organizados, no meu entender, de uma forma muito metodológica e fácil de consulta. Está organizada em 20 capítulos que correspondem às 20 dioceses de Portugal, o continente, os arquipélagos dos Açores e da Madeira. Cada capítulo tem a iniciar um mapa com a diocese e com os respectivos santuários assinalados, seguidos de uma lista desses mesmos santuários dessa diocese. Depois temos, seguindo a mesma metodologia para todos os santuários, temos a descrição. Primeiro começamos pela localização, com uma abordagem histórica do local. Depois a memória do culto, é contar as memórias, como é que apareceu aquele santuário, como é que foi dedicada àquela invocação. Depois temos uma descrição sumária, sucinta, dos principais aspectos arquitetónicos, artísticos e peculiares, que todos os santuários têm aspectos muito peculiares e muito próprios. No final, reservamos um espaço. Também temos, como último capítulo, as festividades, um apontamento sobre as festividades. E no final reservamos um espaço para a bibliografia que serviu de base à informação, toda a bibliografia. O que eu acho que é, não direi uma inovação, mas é muito prático para atrair os investigadores, os historiadores. Quem quer aprofundar, quem quer alargar os seus conhecimentos relativamente a cada um destes lugares. E nota-se que alguns ainda não têm muita investigação realizada
E é um apelo também, faço um apelo para os investigadores e especialistas debruçarem-se sobre esta temática. Já o está a dizer, isto não é um livro que apenas interessa ao turista ou a quem circula no seu automóvel de férias pelos caminhos do nosso país. É também muito dirigido aos investigadores, a quem tem curiosidade de conhecer o património. Exatamente. E também um instrumento pastoral para as dioceses, não é? Para conhecerem melhor o seu património. É o essencial, de facto, no livro dos Santuários de Portugal. Mas, para além dos crentes, eu digo sempre, destina-se ao visitante, ao turista, do turismo religioso, que é uma vertente do turismo que está em grande desenvolvimento. Expansão, exatamente. Mas também, e permita-me que acrescente ao não crente, eu apelo para o não crente, porque há uma tendência para as pessoas, é muito forte a expressão, mas quase que desprezarem o que não conhecem. E é bom que conheçam. É bom que pensem que são as memórias do nosso país, as memórias do nosso povo, as nossas memórias todas. Muito bem, muito obrigado por partilhar connosco neste livro a sua investigação, e fica realmente o convite a conhecer, a partir deste livro, a riqueza de património que temos presente no nosso país. Muito obrigado pela sua presença entre nós. Muito obrigada. Santuários de Portugal, Caminhos de Fé é um título que pode ser um excelente companheiro de viagem, agora que as férias estão à porta. Estamos a terminar. Recordo ainda que, mais logo, pelas 22h45, pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia na Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.